As taxas aduaneiras, os impostos, todas essas coisas, eles são os empecilhos para o capital, da mesma forma que as tradições, as regras morais, as convenções, os pudores, todas essas coisas são empecilhos para que flua o amor líquido da melhor forma possível, da forma mais efêmera possível. E aí galera, beleza? O meu nome é Rodrigo Ferrari, bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar do livro Amor Líquido, do Bauman, mas eu vou falar de forma geral dele, porque ele apresenta essa ideia em mais de um livro e todas elas estão conectadas, do vida a crédito, vida para consumo e tudo mais. Essa teoria do Bauman ela é muito importante porque o Bauman ele se identifica com a tradição marxista até certo ponto, ele não é um cara que quer revolução nem nada, ele é só um velhinho de boas, que tá preocupado com os problemas amorosos e tal, mas cresceu e estudou na tradição marxista e ele vai usar uma interpretação marxista para explicar por que hoje os relacionamentos são um lixo, basicamente. Que fica uma coisa meio... parece que é como se a esquerda não tivesse nenhuma explicação além de machismo para explicar todos os problemas relacionados ao amor. E daí qualquer explicação antifeminista monopoliza o rolê. O Bauman não tá preocupado com essas coisas. Porque assim, a minha maior preocupação... Eu entendo que a maior parte das pessoas que me assistem vão estar preocupadas com questões políticas, ideológicas e tal. Mas a minha maior preocupação é ensinar. Então, dessa perspectiva, o maior perigo não é o que quer que o marxismo possa fazer com vocês. É o que quer que vocês possam fazer consigo mesmos por medo do marxismo. Essa é a minha maior preocupação. Quão fácil é você fecha os ouvidos pra qualquer coisa que parece alguma coisa. Eu acho que assim, você pode pensar que o maior problema é que só ensinaram coisas de esquerda pra vocês, mas na verdade o maior problema é que só ensinaram mal coisas. Qualquer coisa que ensinem pra vocês, se ensinarem direito, vai permitir que vocês consigam pensar dentro do esquema e refutar o próprio esquema de dentro de si mesmo e tudo mais. Não é um problema. O problema é quando você é mal ensinado. Quando o esquema inteiro tá mal ensinado. Então, enfim, o Bauman vai ser bom pra isso. Outra razão pela qual ele é bom. A gente tem, tanto na galera da esquerda quanto na direita, virou moda explicar tudo por cultura. Se eu não me engano, o Edgar Morin tem uma expressão que ele fala que ficam fazendo sociologia como se a cultura fosse um tapete voador flutuando em cima do mundo real. Então, não adianta querer explicar tudo com cultura. Você precisa recorrer às coisas da matéria. Então, a primeira coisa que é importante separar aqui é... O Bauman não fala de luta de classes. Não é essa questão aqui do amor líquido. E, estritamente falando, quando você vai fazer uma análise marxista... Em vários dos aspectos que são os essenciais para essa análise, não importa a questão da luta de classes. Isso é um ponto que vem depois e que é consequência e tal, mas assim, o ponto principal é a análise da mercadoria, é a análise do capital, é a análise do mecanismo que faz com que tudo mude. Diz respeito a essa questão de assim, como você interpreta os fenômenos em termos de causa e efeito. Porque você pode pensar, a cultura é a coisa que mais produz os efeitos na realidade. Tipo essa ideia de que, por que os homens agem assim? Porque a cultura falou para eles agirem assim. Ou por que agora as mulheres estão agindo como feministas? Porque a cultura falou pra elas agirem assim. Ou você não vai chamar de cultura, né? Mas a mídia e tudo mais. Ou seja como for, você continua atribuindo os efeitos ao que alguém disse pra alguém. Ao que foi produzido artificialmente, meio deliberadamente, meio não. Mas a criações artificiais humanas, quase como se elas fossem tapetes voadores flutuando acima da realidade. Mas a tendência marxista... que a esquerda perdeu hoje, pelo menos o que a maior parte das pessoas aqui vai entender como esquerdista, é a ideia de não analisar dessa forma. E sim analisar os efeitos como consequências de mudanças materiais. A economia, mudanças na economia são o que determinam as mudanças nos outros lugares. Aquilo que acontece com os políticos, aquilo que acontece com os seus relacionamentos, aquilo que acontece em todo lugar está relacionado à economia. O que é capitalismo para esses caras? Capitalismo é um sistema em que tudo ou a maior parte das coisas é produzida para ser trocada e não para ser consumida. É um sistema que subverte a ideia de que você faz coisas pelo que elas têm de propriedades inerentes àquelas coisas e começa a fazer essas coisas pelas propriedades que elas têm relativas ao que os outros querem. Todo mundo tem fazendas para produzir as próprias coisas, mas chega um ponto em que mesmo que você pudesse só produzir as suas próprias coisas, você vai ou ter que ou ser impelido a produzir o que quer que venda mais e daí você compra aquilo que você quer. Essa é a essência da coisa. O que é capitalismo para esses caras? É sistema de produção orientada para troca. Não produção para uso, mas produção para troca. Esquece todo o resto e pensa só nesse sentido. Só de ter que orientar um sistema para troca, você já vai querer, por exemplo, tirar os direitos feudais, tirar a história de que tem diferença de direito entre um monte de gente, um monte de classe, um monte de gênero, porque você precisa da igualdade entre o comprador e o vendedor para que a oferta e a demanda funcione da melhor forma possível, para que você consiga extrair o lucro direito. Tipo, o sistema de trocas, ele depende da igualdade entre comprador e vendedor. O ponto é que nesse viés de interpretação, aquilo que acontece na economia acontece fora dela. Então, se a economia está orientada para troca,
as relações, eventualmente, vão ser orientadas por esse mesmo paradigma. E daí você vê que as relações funcionam como negociações, você quer umas coisas que eu quero umas coisas que você quer, a gente chega e faz uma troca, e quando a troca não for conveniente, daí a gente rompe a troca. O Giddens, ele define o tipo de relação atual assim, ele chama de relacionamento puro. A relação em que se entra apenas pelo que cada um pode derivar da manutenção dessa associação voluntária. Essa forma livre de relacionamento dura apenas enquanto ambas as partes envolvidas acreditam estar extraindo satisfação suficiente para nela permanecerem. Nos termos do Bauman, é uma relação do tipo satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Beleza, então esse é o ponto central da teoria. Por que que a gente tem o amor líquido? Por que que chama amor líquido? Porque ele dissolve. Tem aquela citação do Marx. Acho que isso está no Manifesto Comunista, se eu não me engano. Essa subversão contínua da produção, esse abalo constante de todo o sistema social, essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e de ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo que era sólido e estável se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado, e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e as suas relações com outros homens. Isso é o Marx falando do que acontece com a cultura no capitalismo. Não adianta ficar voltando pro esquema tradicional e saindo. Você precisa ter um esquema em que você sabe, mano, eu vou ter pelo menos 5 gerações aqui dessa merda. E daí eu sei o que vai acontecer e a gente pode planejar. Então o amor é efêmero. A gente tá o tempo todo, ele escorre pra lá, escorre pra cá, uma coisa que... E isso, como isso acontece? Por que isso acontece? O capital, ele tem a liquidez. É essa liquidez do capital que escorre pra onde for melhor, da melhor forma possível, rápido e também com o mínimo de barreiras, mínimo de empecilhos, todas, tipo as taxas aduaneiras, os impostos, todas essas coisas, eles são os empecilhos pro capital, da mesma forma que as tradições, as regras morais, as convenções, os pudores, todas essas coisas são empecilhos para que flua o amor líquido da melhor forma possível, da forma mais efêmera possível. Como que esse é um problema que se autoalimenta? Porque assim, se tá difícil arrumar uma relação duradoura, você começa a querer desenvolver aquelas habilidades que para você desapegar mais fácil. Eu lembro uma época que tava lançando um monte de livro de menina que era sobre desapego, coisa assim. E também de ficar com um cara que não fica muito apegado a você, sabe? Essa coisa... O próprio medo de ciúmes. Tipo, qual é o problema de ciúmes? Todo mundo sabe que se você ama muito, você tem ciúmes. Se você não ama nada, você não tem ciúmes nenhum. Você não vê por aí as mulheres saem aplaudindo os namorados que, tipo, vai pra balada aí, não tô nem aí. Sai pelada aí com seus amigos, não tô nem aí. É uma coisa meio... É uma faca de dois gumes, entendeu? Mas, assim, hoje, realmente, você vê que a mina já vai preferir um cara que não gosta tanto assim dela, não tem tanto ciúmes e tal, porque é melhor uma relação menos apaixonada, pelo menos objetivamente falando, do que uma relação que todo mundo se entrega e daí você se mata pra terminar, porque vai terminar. Então, vamos com calma. Meio que todo mundo começa a ter que jogar partindo do pressuposto de que, mano, isso vai terminar. Então vamos fazer já sabendo que isso vai acontecer assim. Então precisa ser sempre mais desapegado, mais leve, sem ciúmes, mulher tem que poder sair de mini saia à noite quando ela quiser, e coisa assim, entendeu? Só falta o cara poder ir no puteiro. Tem um cara em outro livro que fala assim que no mundo de hoje, se você compra um relógio só pra jogar ele no chão e quebrar, você não fez nada imoral. E é a mesma coisa hoje com relação às relações. Tipo, se você quiser namorar uma pessoa porque você tava afim de curtir e aí jogou ela fora, quer dizer, você nem jogou ela fora, você só livremente não estava mais interessado em ter relações com ela. Ninguém é obrigado a ter relações. Tem também aquela questão de que essas relações líquidas, elas fomentam gastos de dinheiro. Nem pensando em termos de divórcio, que você vai gastar milhões, em termos de aí que você se divorcia e tipo, tem que gastar mais carro, todo mundo vai ter 2 carros, todo mundo vai ter 2 casas, sabe? É uma coisa que ela fomenta mais do que isso, ela fomenta também a ideia de que agora você vai ter que se reinventar, agora eu sou outra pessoa porque eu separei, agora eu tenho que procurar pessoas novas, agora será que eu não tenho que procurar pessoas novas, eu tenho que viajar mais, sabe assim? Ela fomenta novidades e compras e curiosidade e essas coisas. O Bauman também fala ele fala da Rosa Luxemburgo, que ela tem uma frase assim: a força do capitalismo está na extraordinária engenhosidade com que busca e descobre novas espécies hospedeiras, sempre que as espécies anteriormente exploradas se tornam escassas ou se extinguem. E também no oportunismo e na rapidez dignos de um vírus, com que se adapta às idiosincrasias de seus novos pastos. A ideia é que o capitalismo está sempre buscando novos mercados. Então, as mulheres são donas de casa, elas não são um mercado de várias coisas que uma mulher solteira é. Uma mulher livre e que trabalha e tudo mais, tem várias coisas que ela vai querer comprar. E daí começa a ter uma pressão assim pra, a gente precisa de um novo mercado de consumo. E daí alguma coisa acontece que pressiona a sociedade nessa direção e eis que surgem novas ocupações, novos jeitos de todo um novo mercado de consumo das mulheres. Então essa colonização das mentes das pessoas com ideologias, elas podem ser vistas também dessa forma, como a criação de novos mercados de consumo para coisas, porque observa quantas coisas o esquerdismo não vendeu. Até que ponto não seria mais razoável falar do esquerdismo como um fenômeno de marketing e publicidade do que qualquer outra coisa?
A ideia da Rosa Luxemburgo, então, é de que o capitalismo necessita de territórios novos, terras virgens para se expandir a elas. De lugares não capitalistas para você ir lá e capitalizar. Ele precisa ficar se expandindo. Que nem aquela teoria do Império Romano que teria entrado em colapso porque ele dependia de expansão contínua e ele começou a encontrar fronteiras naturais. A última coisa que eu ia falar é aquela história do crédito. A vida a crédito, ele tem esse livro que chama assim, mas eu vou falar nos termos de outro cara que chama Lazarato. Acho que ele é discípulo do Deleuze, não tenho certeza. Ele fala sobre como o consumo hoje é responsável pela maior parte do PIB dos países desenvolvidos. Chega a ser 70% do total do PIB dos Estados Unidos em 2011. Então, tudo aquilo que reduz consumo é um inimigo tremendo. Por isso, não dá pra você fazer essa separação entre tudo aquilo que destrói a família, comunismo e cultura marxista. Não, tipo, quanto que isso tem de impacto, eu não sei. O que eu sei é, mesmo sem isso, a gente já estaria em maus lençóis. Esse é um dos aspectos mais geniais do modelo atual de crédito. Ao contrário dos agiotas de antigamente, os bancos não pedem todo o dinheiro de volta sob ameaça de morte. São tão benevolentes que emprestam mais dinheiro ainda, para permitir que a dívida anterior seja paga, tanto para pessoas quanto para nações. O devedor ideal agora é aquele que nunca termina de pagar suas dívidas, não quem as paga em dia. Pensa também que isso é uma razão pela qual o protestantismo, no começo do capitalismo, tem aquela teoria do Weber de como o protestantismo tem todos os valores ideais para o capitalismo florescer, e por isso os países protestantes deram mais certo nesse contexto do que os católicos. Desenvolveram economicamente melhor. Porque tem toda essa história do pagar as dívidas em dia, trabalhar, você pega os textos dos fundadores dos Estados Unidos ali, é tudo textos em que a religião e o capitalismo se misturam perfeitamente. Mas hoje já não é mais tão assim. Hoje a religião vai ficar querendo convencer você a fazer coisa de graça pros outros. E isso aí é muito imposto perdido, né? Mas enfim, por hoje é isso, galera. Boa noite, até a próxima. O traço distintivo da sociedade de consumidores é a reconstrução das relações humanas, a semelhança das relações entre os consumidores e os objetos de consumo, por meio da anexação, pelos mercados de consumo, do território que se estende entre os indivíduos. Trata-se, portanto, de uma colonização da rede de relações humanas por visões de mundo e padrões de comportamento feitos sob medida pelo mercado.